8 funcionários da Vale são presos em investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. Procuradora-Geral da República defende que recursos de multas pagas por colaboradores da Lava Jato sejam destinados à educação básica. Os pedidos foram encaminhados ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Justiça autoriza a mãe de Gedel Vieira Lima a depor por escrito no caso das malas com 51 milhões encontradas em apartamento. STJ mantém prazo de 20 anos para prescrição de pagamento de seguro DPVAT. E o direito dos filhos aos alimentos. O não pagamento da pensão alimentícia é crime e dá cadeia. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Procuradora-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma série de petições para que recursos de multas da Operação Lava Jato sejam destinados a programas de educação básica do Ministério da Educação. Raquel Dodge reforçou ainda a importância da medida em razão do interesse público em formar cidadãos numa sociedade que valoriza a honestidade. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar o pedido da Procuradoria-Geral da República, mais de 190 milhões de reais poderão ser utilizados na educação no Brasil. Com esse dinheiro, por exemplo, seria possível comprar veículos para o transporte escolar na zona rural em todo o país, além de móveis e equipamentos de informática para as escolas. Os pedidos foram encaminhados ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Os valores são de acordos homologados pela Justiça entre o Ministério Público Federal e ex-executivos de empreiteiras envolvidas em desvio de recursos públicos na Petrobras. A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia tem até esta sexta para explicar por que retirou a tarifa antidumping do processo de importação de leite em pó da União Europeia e da Nova Zelândia. A decisão é da 21ª Vara Federal Civil do Distrito Federal. A extinção desse imposto foi no dia 26 de fevereiro. A ação foi movida por sindicatos rurais de municípios mineiros que temem que essa medida afete pequenos produtores. O juiz Valcir Spanholo, da 21ª Vara Federal Civil do DF, determinou um prazo de 3 dias para que o Ministério explique por que essa decisão foi tomada de forma isolada, já que a Câmara do Comércio Exterior é um órgão colegiado. O juiz lembrou que a retirada da tarifa antidumping pode prejudicar o Brasil jurídica e economicamente na Organização Mundial do Comércio. Essa taxa visa proteger produtores nacionais nos casos de importação por preços inferiores ao do mercado interno. Só uma correção, a extinção deste imposto foi no dia 6 de fevereiro, não 26 de fevereiro, como eu havia dito. 8 funcionários da Vale foram presos hoje em investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. A operação ocorreu em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, a ação visa apurar responsabilidade criminal pelo rompimento de barragens existentes na mina Córrego do Feijão, mantida pela empresa Vale. Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Rodrigo Heleno Chaves após ouvir os engenheiros da Tuvisud, empresa responsável por atestar a segurança das barragens da Vale. Os 8 presos são funcionários da mineradora, sendo 4 gerentes e 4 integrantes de áreas técnicas. O juiz substituto da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Ricardo Leite, autorizou Marluce Vieira Lima, mãe do ex-ministro Gedel Vieira Lima, a depor por escrito no processo que apura a origem dos 51 milhões de reais encontrados em malas de dinheiro em um apartamento em Salvador, na Bahia. A defesa tentava adiar novamente o interrogatório, alegando problemas de saúde. O juiz decidiu conceder um prazo de 10 dias para que o Ministério Público Federal formule as perguntas a Marluce. Depois desse prazo, a defesa da ré terá mais 10 dias para preparar as perguntas. Marluce terá, então, 15 dias para responder. Os prazos começam a contar a partir da próxima segunda-feira, dia 18. O Superior Tribunal de Justiça afasta uma regra protetiva para evitar que prescrição de seguro DPVAT prejudique o interesse de uma pessoa menor de idade. O Código Civil de 1916 prevê um prazo de prescrição de 20 anos para casos de indenização, como, por exemplo, o seguro DPVAT, que é pago em situação de acidente de trânsito com morte ou invalidez permanente. O valor também cobre despesas médicas e hospitalares e pode ser pago para a vítima ou familiares.
Em São Paulo, um homem entrou na justiça contra a seguradora Porto Seguro, responsável pelo pagamento do DPVAT, para receber indenização pela morte do pai, que sofreu um acidente de trânsito em 1991. Na época, o filho da vítima era menor de idade. No STJ, a seguradora alegou que a ação proposta em 2010 estaria prescrita. Segundo ela, ao invés de aplicar o Código Civil de 1916, que prevê o prazo de prescrição de 20 anos, deveria ter sido contado o prazo de 3 anos, que está previsto no Código Civil, que entrou em vigor em 2003. Por isso, a ação deveria ter sido proposta até 2006. Esta advogada explica quando esse prazo começa a contar. Até os 16 anos, a pessoa ela é absolutamente incapaz, ou seja, ela não pode gerir, ela não pode entrar com ação, ela depende dos pais. Então, até os 16 é absolutamente incapaz, é menor impúbere. A partir dos 16, relativamente incapaz, e aí começa a contar o prazo dos 3 anos. No STJ, os ministros negaram o recurso da seguradora. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a finalidade da lei é proteger e, por isso, nesse caso concreto, foi estabelecido o prazo de 20 anos para a prescrição. Ou seja, o homem tem direito a receber o benefício pela morte do pai. Os crimes eleitorais estão previstos no Código Eleitoral, assim como as punições para quem comete irregularidades durante o pleito. Em 2018, o TSE contou com o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições da Polícia Federal para reforçar o combate às condutas ilícitas praticadas no período. 1.404 ocorrências policiais registradas, 573 prisões efetuadas. Esse foi o balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral dos 2 turnos das eleições 2018. Mas de onde vem tantos casos? Por que tanta gente detida? Bem, a resposta é simples. Esses números fazem referência a todas as ações proibidas por lei que foram cometidas nas últimas eleições. São os chamados crimes eleitorais, que podem ser cometidos tanto por eleitores como por candidatos. Eles estão previstos no principal instrumento que trata da questão, o Código Eleitoral Brasileiro. As normas visam não viciar o processo eleitoral e garantir, assim, que tudo ocorra de forma correta, clara e tranquila. Ao todo, estão tipificados no Código 59 crimes eleitorais. Apesar da grande quantidade, há alguns que são praticados com mais frequência. São aqueles crimes de corrupção eleitoral, que é a compra do voto ou a venda do voto. Comete o crime tanto quem compra o voto quanto quem vende o voto, tanto o eleitor quanto o candidato. São os crimes contra a propaganda eleitoral, especialmente a boca de urna. As penalidades vão desde o pagamento de multas até a privação de liberdade. A competência para o julgamento desses crimes também está prevista na lei e varia de acordo com quem os pratica. As competências são sempre da Justiça Eleitoral. A única competência para crimes eleitorais que pode fugir do âmbito da Justiça Eleitoral seria um crime cometido por presidente da República, que seria o âmbito do Supremo. Para reforçar o combate aos crimes eleitorais, foi criado no último pleito o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições. Para este especialista em segurança pública, a iniciativa contribuiu para um processo mais justo e transparente. A iniciativa da Polícia Federal foi algo bastante salutar, tem como origem, de comparação o trabalho exercido tanto nas Olimpíadas quanto na Copa do Mundo, onde existia uma grande integração entre diversos órgãos de fiscalização, de controle, de inteligência e policiais. Então, esse Centro Integrado de Controle e Comando nas Eleições, protagonizado pela Polícia Federal, teve também a ajuda de 14 outros órgãos, a ABIN, COAF, o que fez com que nós tivéssemos um embrião de algo que poderá vir ser muito eficiente no futuro para combater todos os ilícitos cometidos no momento mais importante da nossa democracia, que é o momento de escolha dos agentes políticos. E você vai ver no próximo bloco, pensão alimentícia é direito do menor e quem não paga pode ser preso. A partir do primeiro mês de inadimplemento, ela pode ter expedido um mandado de prisão.
Quando os pais não têm condições financeiras de pagar pensão alimentícia, outros integrantes da família podem ser acionados como responsáveis, como avós, tios e até irmãos. Mas a situação deve ser momentânea e logo após os pais que eles voltem a ter condições de arcar com o pagamento da pensão, a responsabilidade volta para eles. Esta mãe está à espera do 7º filho. Vítima de violência doméstica, ela mora em uma casa de acolhimento. O pai é usuário de crack e não tem condições de pagar a pensão alimentícia. Queria ter condições, né, de poder estar em casa, eles poderem se alimentar. De acordo com o IBGE, em 90% dos casos de separação, as mães ficam com a guarda dos filhos. Por isso, na maioria das vezes, a pensão alimentícia é de responsabilidade do pai. Para garantir o direito, a mãe deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública e apresentar a documentação que comprova a filiação e, principalmente, informações de onde o pai está. Se o pai não tem condições de pagar, a obrigação passa a ser dos avós. Pela lei, toda criança tem direito de receber ajuda financeira. O valor estipulado pelo juiz é exclusivamente para o filho e deve ser o suficiente para custear as necessidades básicas, como alimentação, estudo e saúde. O não pagamento da pensão alimentícia é crime e dá cadeia. A partir do primeiro mês de inadimplemento, quando a pessoa não paga a prisão, não paga os alimentos, ela pode ter expedido um mandado de prisão. Isso tudo vai depender do quê? Da mãe ou da genitora que tenha visto que não houve o pagamento, buscar o judiciário e pedir que o juiz execute aquela obrigação. Receber o diagnóstico de um problema grave como o câncer de mama é um desafio e a dificuldade para retornar ao mercado de trabalho é uma das consequências sociais enfrentadas por mulheres que têm a doença. Em 2016, aos 32 anos, a Fanny recebeu uma notícia difícil. Estava com câncer de mama. Inicialmente, ela conseguiu continuar trabalhando, mas após um tempo precisou se afastar. Deixar o trabalho foi muito difícil, né? Mas sabia que naquele momento era importante. Então, quando chegou em 2018, depois de quase 1 ano e meio, né, afastada, eu já estava sentindo que eu poderia voltar ao trabalho. Então, eu tentei voltar. Eles me negaram e me mantiveram afastada mais tempo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para novos casos da doença é de 60 mil em todo o Brasil no ano de 2019. E a dificuldade de retorno ao mercado de trabalho é uma das principais consequências sociais que afetam as mulheres diagnosticadas. É o que mostra uma pesquisa feita pela médica oncologista Luciana Landeiro. 125 mulheres foram acompanhadas por meio de entrevistas no período de 2 anos. 79% não retornaram ao trabalho 6 meses após o diagnóstico. 70% não voltaram após 1 ano. 40% continuaram fora do mercado mesmo após 2 anos. Podemos observar que o apoio, o suporte do empregador, em algum ajuste no trabalho, seja em relação à carga horária, seja em relação à flexibilização para as consultas, para o tratamento, teve um maior impacto na decisão de retomar o trabalho. Então, aquelas que tinham esse apoio retomavam 34 vezes mais do que as que não tinham. O estudo também revelou que as mulheres submetidas à mastectomia total, cirurgia de retirada da mama, retornaram menos do que aquelas que tiveram parte do seio preservado. Conversamos com o juiz do trabalho, Luciano Martinez, para saber como essas mulheres devem proceder caso sejam despedidas em virtude de terem a doença. Ela pode questionar diretamente. Essa situação do meu despedimento foi produzida em decorrência do fato de eu ter uma doença grave. Peço, portanto, seja me dada a reintegração ao emprego. Diante da situação de o empregador se manter silencioso, caberá, sim, a possibilidade de ajuizamento de uma ação baseada em uma lei, que é a Lei 9.029, de 1995, que é a lei antidiscriminação diante dessas situações. O trabalho dá sentido à vida, né? É uma base de sustentabilidade, de sentido para a nossa vida, que é muito empoderadora e muito importante. O sócio de uma empresa de alimentos conseguiu retirar na justiça a penhora do único imóvel da família. Apesar de não morar na casa, ele comprovou que arcava com as despesas do local.
A decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho pôs fim a uma divergência entre os juízos de primeiro e segundo grau. Como não foram encontrados bens em nome da empresa, o juiz localizou o imóvel de um dos sócios, mas desistiu de penhorá-lo ao constatar que se tratava do único bem de propriedade do empresário. No entanto, o entendimento do TRT foi outro. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, considerou que a penhora era válida, porque o devedor e a mulher dele não moravam na casa. O imóvel era utilizado apenas pela filha do casal. Ao julgar o caso, a relatora do recurso de revista na segunda turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, apontou que o casal morava de aluguel em outra cidade, para ficar mais próximo das atividades da empresa. Apesar disso, foi constatado que o proprietário arcava com as despesas do imóvel, como água, luz e telefone. Para a ministra, isso é suficiente para demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia pela unidade familiar e que, por lei, não pode ser penhorado. O artigo 1 da Lei 8.009 de 90 destaca que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. A decisão foi por maioria, com voto contrário do ministro José Roberto Freire Pimenta. No próximo bloco, o que fazer quando o cartão de crédito ou débito não passa na hora da compra? De maneira alguma, o estabelecimento pode constranger o consumidor. Nunca passou pela situação de fazer compras e na hora de passar o cartão ocorrer uma falha no sistema, por exemplo? Difícil, né? No mínimo desagradável. E tem comerciante que exige do consumidor deixar uma garantia na loja até concluir o pagamento. O que pode e o que não pode ser exigido? Quem explica essa história é a repórter Daiane Garcês. O cartão de crédito e débito já foi luxo. Hoje, popularizado, faz parte do dia a dia do brasileiro, que o considera prático e seguro. Pode carregar na bolsa e tem chip também, é seguro, né? Mas essa tecnologia que tem facilitado tanto e cada vez mais substituído as cédulas e moedas pode te deixar na mão. Basta uma falha no sistema para a transação não concluir e comerciante e cliente ficarem pensando, e agora, o que fazer? Quando é um produto que pode ficar lá na loja para ser adquirido depois, é mais fácil. O cliente vai ao caixa eletrônico, saca e volta no mesmo dia ou depois para buscar a mercadoria. Mas e no caso de refeição? Edmundo passou por isso há 3 meses. Almoçou e quando foi pagar, deu sistema fora do ar. Tive que ir em casa, deixar o celular penhorado em casa, buscar o dinheiro para fazer o pagamento do restaurante. E aí não passou e ele falou assim, vou chamar o gerente para ver o que a gente faz. Eu falei, tudo bem. Você tem que deixar o seu celular como garantia. Aí eu falei, não. E isso antes eu falei assim, que voltaria no outro dia para poder dar em dinheiro. Ele falou que não. Em caso de pane do sistema, ao passar o cartão, é proibido exigir qualquer tipo de garantia. Nem celular, nem outro bem de valor. Nada de deixar documento e nem assinar nota promissória. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz: a responsabilidade pela falha do serviço é do local e da administradora do cartão. As relações de consumo elas são regidas pelo princípio da boa-fé. Então, de maneira alguma, o estabelecimento pode constranger o consumidor a fazer algo que ele não queira, que ele não possa, em decorrência de alguma falha que foge do controle dele. Esta lanchonete em Brasília deixou o aviso bem visível. Se houver falha, pagar em dinheiro. O comportamento está correto de deixar o cliente avisado. E há outras alternativas que podem ser a solução, como permitir o pagamento com cheque ou verificar a possibilidade de uma transferência eletrônica pelo celular. A gente cria uma fidelidade, uma confiança com o nosso cliente, é uma troca. Então, a partir do momento que a gente dá essa confiança para ele, ele pode voltar e saber que, se acontecer algum problema, ele sabe que vai ser bem atendido, vai ter uma solução na hora. Novo Hamburgo, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, será a primeira comarca a contar com uma central integrada de alternativas penais. É fruto de um convênio entre o Tribunal de Justiça e a Superintendência dos Serviços Penitenciários. A SEAP foi inaugurada na cidade.
A central terá a função de adequar o cumprimento de penas alternativas, que são aquelas aplicadas a indivíduos que cometeram delitos de menor potencial ofensivo. Um apenado que recebeu uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ele é encaminhado à central e a central, entre todas as entidades conveniadas, vai analisar o perfil daquele apenado, vai ver das suas possibilidades e das suas capacidades e vai fazer o seu encaminhamento para aquela entidade em que ele tiver melhor ingresso. Antes, o trabalho de encaminhamento dos condenados ao cumprimento das sentenças era feito pelo Serviço Social do Judiciário, que acumulava demandas. O presidente do Conselho da Comunidade de Novo Hamburgo ressaltou a importância da central para o município. Desta forma, sim, nós vamos conseguir reinserir, de fato, as pessoas na comunidade. E esse é o objetivo e eu tenho certeza que será alcançado, porque vi que as pessoas que vão integrar esse trabalho são plenamente aptas para isso. A central será mantida com verbas das penas e medidas alternativas do Judiciário Gaúcho e agentes da SUSEP ficarão encarregados de acompanhar o cumprimento das penas. O atendimento será estendido às famílias dos infratores. Esse atendimento, ele repercute na questão da superlotação carcerária e na questão da violência urbana. Por quê? Porque se nós fizermos um bom atendimento e esse sujeito efetivamente for reintegrado, for integrado às políticas públicas do município e do estado, ele não reincidirá. E daí isso irá repercutir diretamente lá na segurança pública, tanto do município quanto do estado. Além de Novo Hamburgo, em breve, Caxias do Sul e Porto Alegre deverão contar com as unidades da central. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a Carla Lucena, que tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje começar com duas decisões do ministro Gilmar Mendes aqui do Supremo Tribunal Federal. E olha só, em uma delas, o ministro determinou a soltura do prefeito de Mauá, Átila Jacomuzzi. O ministro alegou que a nova prisão vai contra a determinação do STF. Ele foi preso no ano passado por suspeitas de desvios em licitações de merenda escolar. Já em outro caso, o ministro Gilmar Mendes deferiu liminar do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Na decisão, o ministro autorizou o depoimento de novas testemunhas na ação penal contra Paulo Preto. Ele é acusado aí de peculato. E ainda no STF, a ministra Rosa Weber aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento de inquérito contra o deputado federal Fábio Faria, o pai dele, o ex-governador do estado do Rio Grande do Norte, Robson Faria, e Rosalba Ciarline, que é a ex-governadora e atual prefeita de Mossoró. Segundo a PGR, não há elementos suficientes que permitam avançar nas investigações e nem oferecer denúncia contra essas pessoas. O inquérito foi aberto a partir de homologação de acordo de delação premiada de empreiteiros da Odebrecht e investiga supostos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. E a gente termina o giro de hoje com uma notícia do Ministério Público Federal. Ele recorreu da absolvição do ex-prefeito de Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte, Francisco Erasmo de Moraes, de mais duas pessoas e também de uma empresa. Eles foram apontados pelo MPF como responsáveis pelo superfaturamento e desvio de verbas na construção de um mirante no município. O recurso vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife. E você aí de casa, quer rever algumas das nossas reportagens? Então segue a gente lá no nosso canal no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Fico por aqui e agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.